Boa noite, né? Então, disciplina Resistência dos Materiais 2. A videoaula de hoje, vamos iniciar então o assunto de flambagem, né? Então, introdução. Em que se constitui a falha de uma estrutura? Temos vários fatores. Temos tensões baixas, a fim de evitar escoamento, controle de deformações e deflexões, ciclos de carregamentos repetidos, onde vamos ter a falha por fadiga. Então, para evitar os tipos de falha acima, critérios de projeto são baseados na resistência, né? Tem a tensão e rigidez, né? Que devem ser levados em consideração. Outro modo importante de falha, né? É a flambagem, que é o que a gente vai ver hoje. Então, agora a gente tinha visto a tensão e deflexão, né? E agora a gente vai entrar na parte de flambagem. Então, um exemplo típico, né, do fenômeno de flambagem pode ser observado ao se aplicar uma carga axial em uma régua, né, uma carga axial de compressão. Outro exemplo, né, clássico, considere-se uma treliça com duas barras, sendo uma submetida à compressão e outra à tração. Então, na primeira imagem aqui, a gente vê a régua, né, submetida a uma carga axial de compressão, onde ela sofre uma deflexão lateral aqui, né, ela estava inicialmente reta, devido ao carregamento ela teve a deflexão. Na segunda figura aqui, na segunda imagem, a gente tem uma treliça aqui, né, duas barras, uma está sendo tracionada e a outra comprimida devido à ação dessa carga que está na ponta aqui. Então observe que a barra que está submetida à compressão, né, ela está sofrendo aí a deformação, aqui, a deflexão. Então, pesos adicionados até que seja atingida uma carga crítica, né? Que a gente chama aqui de P crítico, no elemento sob compressão. Então, o elemento subitamente deflete lateralmente sob a carga compressiva axial. Então, é o que está mostrando a imagem aí. Anteriormente, então, na análise de deformações axiais, considerava-se o mesmo, né, sobre carregamento compressivo. O elemento que sofria deformação axial permanecia reto, e que a única deformação era a redução ou aumento do comprimento do elemento. Então, na lei de Hooke, ali, que a gente estudou no capítulo anterior, a gente estava desprezando o efeito da flambagem em cima das barras sob compressão, né, carregamento de compressão. Então agora a gente vai começar a olhar também a ação da flambagem na hora do dimensionamento da estrutura. Porém, em algum valor da carga axial de compressão, a régua ou a barra comprimida da treliça não permanece mais reta, ou seja, deflete lateralmente de modo súbito, fletindo como uma viga. Esta deflexão lateral, devido à compressão axial, é denominada flambagem. Assim, então, a gente vai agora considerar então essa deflexão lateral, que aqui está sendo feito comentário referente às imagens que a gente viu no slide anterior, né? Mostrando que quando ocorre a deflexão lateral, a gente chama-se então isso de flambagem. Então a peça sofreu a deflexão, ocorreu a flambagem. Falhas por flambagem são frequentemente súbitas, né, e catastróficas, o que faz com que seja ainda mais importante preveni-la. Ou seja, a gente na estrutura, se for adicionando carregamento sem estar bem dimensionada a peça, né, para o carregamento, vai chegar um ponto que a estrutura pode sofrer a flambagem e ela não avisa, ela ocorre subitamente. Então a estrutura vai poder até entrar em colapso, né?
e colapso parcial ou colapso total. Então essa situação em estruturas a gente não pode permitir, né? A partir do momento que flamba uma peça da estrutura, né, uma barra de uma treliça, um pilar, a estrutura sai do equilíbrio. Então, falando aí de carga crítica, né? Então vamos ver o conceito aí da carga crítica. É a carga na qual a transição do equilíbrio estável para o equilíbrio instável ocorre, né? E é chamada aí então a nossa carga crítica. Esta perda de estabilidade do equilíbrio é chamada de flambagem, que é o que eu comentei no slide anterior, né? Então, de modo que também chamamos carga crítica de carga de flambagem. Então, a carga crítica também é conhecida como carga de flambagem, né? A carga crítica para uma coluna ideal é conhecida como carga de Euler, carga de flambagem de Euler, devido ao famoso matemático suíço Leonhard Euler, que foi o primeiro a estabelecer uma teoria de flambagem para colunas. Então, após os experimentos e ensaios, o Euler, né, chegou à seguinte expressão: carga crítica igual π ao quadrado, que multiplica módulo de elasticidade do material, que multiplica o momento de inércia da seção transversal, dividido pelo comprimento da peça elevado ao quadrado. Então, um comentário aqui: se a carga crítica for menor, né, que a carga aplicada na coluna, a coluna permanecerá reta e terá seu comprimento reduzido sob tensão axial uniforme, compressiva, né? Então, ou seja, a peça vai ter um encurtamento, porém não vai não terá a deflexão lateral, ou seja, não vai flambar, né? Então, tensão, força sobre área, e ela vai estar com equilíbrio estável. Se a força P aplicada for igual à carga crítica, configurações vizinhas também satisfazem o equilíbrio neutro. Não vai ter flambagem, ela vai estar no limite, mas não vai flambar. Então ela só vai ocorrer a flambagem a partir do momento que o P, né, o carregamento de compressão axial, for maior que a carga crítica. Então a gente tem a parte do comprimento efetivo de colunas, né, o comprimento efetivo da peça, né? Então a equação de Euler pode ser estendida para dar a carga de flambagem elástica de colunas com condições de contorno arbitrárias, sendo reescrita como. Então, em função das condições de contorno, né, eu vou ter um comprimento efetivo da coluna, é isso que está dizendo. Então a gente reescreve a fórmula de Euler, aí, da carga crítica de Euler, da seguinte maneira: carga crítica, π ao quadrado E, que multiplica I, dividido pelo comprimento efetivo elevado ao quadrado. Mas como é que a gente acha o valor do comprimento efetivo? Então a gente vai ter que olhar as condições de contorno da coluna ou da peça que está submetida ao carregamento de compressão. Então abaixo aqui a figura ilustra os comprimentos efetivos de colunas com os diversos tipos de condições de contorno, né? Olhando aqui a letra A, né? Então eu tenho a peça, né, submetida a um carregamento de compressão. Observando aqui na extremidade inferior, ela tem um pino, né, no ponto A, e no ponto B também tem um pino. Logo, o meu K, que é o coeficiente aí para determinação do comprimento efetivo, ele vai ser igual a 1, né? Então a gente diz que essa peça aqui ela é birrotulada, né? Então observe aqui, ó, LE igual a L, comprimento efetivo igual a L, porque o K é igual a 1. Na letra B, eu tenho aqui a peça submetida à carga de compressão. A extremidade A, aqui, a base da coluna, ela está engastada, não vai ter rotação. Na extremidade superior aqui da peça, ela tem um pino, onde tem articulação, aonde permite rotação da peça nessa extremidade. Então a condição de contorno aqui é engastado rotulado.
e o meu K é igual a 0,7. Logo, o comprimento efetivo vai ser igual a 0,7 que multiplica L. Eu tenho a outra situação, onde eu tenho carregamento de compressão. A base está engastada e também no ponto A ali, e no ponto B também está engastada, não vai ter rotação. Então, meu K igual a 0,5, comprimento efetivo igual a 0,5 que multiplica o L, né? Observem que essa situação tem engaste nas duas extremidades, então o pessoal chama aí de peça biengastada. Pode ter exercícios aí que você encontra essa expressão aí. Tem outra situação onde é a intermediária da biengastada com a birrotulada, né? Onde eu tenho um intervalo aqui de 0,5 L até L, né? Comprimento efetivo. Então, uma coluna parcialmente restrita. Então, essa é uma situação mais não é tão comum, mas existe também, ocorre, né? E tenho aqui a letra E, a coluna com a extremidade livre. Então, a base ela está fixa aqui, engastada, extremidade livre aplicando uma carga P de compressão. Então, o comprimento efetivo aqui nesse caso vai ser igual a 2L, né? O K é igual a 2, então é 2L o comprimento efetivo, engastada livre. Algumas normas de projeto de estruturas empregam o coeficiente adimensional K, que é o que a gente viu ali, chamado de fator de comprimento efetivo. Onde? Então, o comprimento efetivo é o K que multiplica o L, que a gente viu ali. Desta forma, a carga de flambagem, né, então vou substituir LE agora aqui na fórmula de carga crítica de Euler, vou ficar com a seguinte expressão. Π ao quadrado, que multiplica módulo de elasticidade, que multiplica momento de inércia da seção transversal da peça, dividido, abre parênteses aqui, então, K, que multiplica L, tudo isso aqui elevado ao quadrado. Então vamos para um exemplo aí, né? Exemplo 1 aí, uma viga rígida, né? Uma viga rígida BC, sustentada por duas colunas idênticas, cuja rigidez, a flexão é o EI, né? Ela está no XY, ou seja, ela vai estar sofrendo compressão nesses eixos. Considerando que as colunas são impedidas de girar em ambas as extremidades, então nessa parte que ele está me dando a informação que a peça, né, que a coluna, os pilares aqui são biengastados, né? Então, impedidos de girar em ambas as extremidades, devido a essa configuração, né, então ela biengastada, e que o movimento lateral é permitido. Então, está dizendo que nesse caso a peça não é travada, né, não tem travamento, então ela pode ter flambagem, né? Então, o movimento lateral, quando fala isso, está dizendo que a peça pode flambar. Então, pede estimar a carga elástica de flambagem, que é a minha carga crítica, considerando o comprimento efetivo das colunas. Então, para estimar o comprimento efetivo de flambagem das colunas do pórtico, né, que a gente viu no slide anterior, deve-se comparar estas colunas de referência de comprimentos efetivos. Então, o comprimento efetivo vai ser 0,5 que multiplica 2L, ou seja, vai ficar L, o comprimento efetivo. Logo, substituindo então, o comprimento, a carga crítica no caso, né, vai ficar π ao quadrado, que multiplica E, vezes o I, que é o momento de inércia, dividido pelo K, que multiplica L ao quadrado. É só uma dedução aí, uma aplicação do conceito aí, né? Número 2, exemplo 2, né? Qual é a carga compressiva máxima que pode ser aplicada a um elemento em liga de alumínio
submetido à compressão, né, sabendo que o comprimento dele é 4 metros e se o elemento é carregado de uma maneira que permite rotação livre nas suas extremidades. Então está dizendo aqui que a peça é birrotulada, né, essa parte aí. E se um fator de segurança de 1,5 contra a falha deve ser aplicado. Então, esse M aqui não saiu na hora de digitar ali, mas desconsidera. Fator de segurança 1,5 vai ser aplicado para evitar que dê flambagem, né, que seria falha. Então, aqui nos dados, eu tenho o módulo do material, 70 GB, a tensão que eu vou ter ali admissível 270 megapascal, raio interno e raio externo. Sei que o momento de inércia da seção circular, né, é dado por πr ao quadrado dividido por 4, e o fator de segurança é igual à carga da falha, que seria a carga que vai estar atuando na peça, dividido pela carga admissível. Então a carga admissível a gente vai achar ali. Então a carga crítica vai ser igual a π ao quadrado EI dividido por L ao quadrado, substituindo. Então π ao quadrado, vou determinar a carga crítica, né? Então π ao quadrado, aqui é o meu 70, eu estou passando aqui para Newton milímetro quadrado. Observe lá no enunciado ele estava em gigapascal, passei para Newton milímetro quadrado, então 70 vezes 10 na 3 Newton por milímetro quadrado, que multiplica aqui a momento de inércia da seção circular. Então, como a peça é vazada, eu vou fazer o raio maior menos o raio menor. Coloco em evidência o π sobre 4, né, que é πr a quarta dividido por 4. Então, coloquei o π sobre 4, que é constante, em evidência, e subtrai os raios elevado à quarta, dividido por 4.000 milímetros quadrados, que é passando ali de 4 metros. O L aqui a gente tinha 4 metros, passei para milímetros, então ficou 4.000. Calculando, achei a carga crítica aqui, então 52.247 newtons. Vou passar ela para kilonewtons, né? Então eu observei aqui que foi para ficou em 52,25 kilonewtons. Então a carga admissível, né, vai ser o que? A carga crítica dividido pelo fator de segurança. No enunciado, o fator de segurança 1,5. Carga crítica eu achei agora aqui 52,25 kN. Então tensão admissível, desculpe, carga admissível 34,8 kN. E o último exemplo aí, então uma coluna de extremidades articuladas tem seção transversal quadrada de 2 metros, seção transversal quadrada e 2 metros de comprimento. Então está falando aqui uma coluna de extremidades articuladas, ou seja, birrotulada, extremidades articuladas, tem seção transversal quadrada e 2 metros de comprimento. Esta coluna é constituída de pinho, onde o módulo de elasticidade 13 gigapascal e a tensão admissível 12 megapascal. A tensão, lembrando que é para compressão, né? Que a gente está com a barra, a coluna sofrendo carga de compressão. E aqui está dizendo que é compressão na direção paralela às fibras da madeira lá, né? Usando o coeficiente de segurança de 2,5 no cálculo da carga crítica de Euler, né, determinar a dimensão da seção transversal, de modo que a coluna possa resistir com segurança a uma força de 100 kN. Então, solução.
carga crítica, né? Então vou multiplicar o fator de segurança pela força que eu tenho ali, que está atuando, então vai ficar 2,5 que multiplica 100 kN. Fiquei com 250 kN. O L é fornecido no enunciado, que é o comprimento da peça, que é 2 metros. Módulo de elasticidade, 13 gigapascal. Então tá ok. Esses são os dados. Substituindo esses valores na equação de Euler, então ficamos com o seguinte: carga crítica igual π ao quadrado, que multiplica I dividido por L ao quadrado. Isolando o momento de inércia, eu vou ficar com a carga crítica igual momento de inércia igual a carga crítica, que multiplica comprimento da coluna, dividido pelo π ao quadrado, que multiplica o módulo de elasticidade do material ali. Então vou substituir. Então observe, eu tenho aqui a carga crítica, passei para Newton, então ficou 250 vezes 10 na 3 Newton, vezes comprimento ao quadrado da peça, então era 2 metros, passei para milímetro, ficou 2.000 milímetros quadrados, elevado a tudo ao quadrado, né? 2.000 milímetros elevado ao quadrado, que multiplica π ao quadrado vezes módulo de elasticidade, que era 13 gigapascal, ficou então 13 vezes 10 na 3 Newton por milímetro quadrado. Achei o momento de inércia em milímetro na quarta, que é a unidade, né? Então ficou 7,794 vezes 10 na 6 milímetro na quarta. Então no enunciado a gente sabe que a seção é quadrada, né? Então a gente tem a inércia da seção quadrada aqui. Como é um quadrado, eu vou chamar as dimensões da peça de A, né? A vezes A, né? Por exemplo, quadrado A ao quadrado seria. Então, a base é A e a altura é A da seção, para calcular a inércia. Então, o momento de inércia da seção retangular, né, ou quadrada, né, é base vezes a altura ao cubo sobre 12. No caso aqui, a minha base e a altura são iguais, chamei de A, então ficou base vezes a altura ao cubo, então ficou A vezes A ao cubo, A na quarta, dividido por 12. Então esse é o meu momento de inércia. Eu tenho o valor que a gente calculou do momento de inércia, né? Então o 12 vai passar multiplicando a inércia, então está lá o 12. Então a inércia vezes o 12, né? A elevado à quarta igual ao momento de inércia, que multiplica 12. Vou ter que tirar a raiz quarta desse valor que eu encontrar, e eu vou achar então o valor da dimensão A, né? Então 98,34 milímetros. Vou considerar aí, vamos adotar 100 milímetros, né? Então o que ele está pedindo? O valor de A, achamos. Só que ele fala também da tensão admissível. Então vamos verificar se a tensão admissível atende também para essa dimensão de A da seção quadrada do pilar ali. Eu sei que a tensão é a força sobre a área. A força eu tenho que é 100 kN, passei para Newton ali, ficou 100 vezes 10 na 3 Newton. E a área, né, é 100 milímetros por 100 milímetros, então 100 milímetros ao quadrado aqui, né? A área da seção quadrada. Achei então a tensão igual a 12 megapascal. Lá no enunciado a nossa tensão admissível era 12 megapascal. Assim então a gente tem que a nossa tensão com essa seção transversal de 100 milímetros por 100 milímetros, né, vai atender, porque ele ficou menor que 12 megapascal. Então a seção ela passa tanto no quesito de carga crítica, né, com fator de segurança 1,5, como também na tensão admissível aí, de 12 megapascal. Então por hoje ficamos por aqui, e essa aula vai ficar à disposição aí para
vocês ficarem consultando. Obrigado.